Amados irmãos e irmãs, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis 19, do 1 ao 29, destruição de Sodoma. Unamos o nosso coração ao coração de Cristo e pedimos que Ele envie o Espírito Santo de sabedoria sobre cada um de nós, para que nós possamos ouvir e entender a palavra de Deus. Gênesis 19, do 1 ao 29. Destruição de Sodoma. Pela tarde, chegaram os dois anjos a Sodoma. Lote, que estava assentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhe ele, vinde, peço-vos, para a casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Lote insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Lote preparou um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população. E chamaram Lote. Onde estão? Disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa, conduzi-os a nós, para que os conhecemos. Saiu Lote a ter com eles no limiar da casa, e fechou a porta atrás de si. E disse-lhes, suplico-vos, meus irmãos, não cometais este crime. Ouvi, tenho duas filhas que são ainda virgens. Eu vó-las trarei, e fazei delas o que quiserdes, mas não façais nada a estes homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam, retira-te daí, e acrescentaram, eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se árvora em juiz. Pois bem, verás como te havemos de tratar, pior do que eles. E, empurrando Lote, com violência avançaram para quebrar a porta. Mas os dois viajantes estenderam a mão e, tomando Lote para dentro da casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão por reencontrar a porta. Os dois homens disseram a Lote, tens ainda aqui alguns dos teus genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes da cidade? Faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se elevava dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Lote, pois, para falar a seus genros, que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhe, sai daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas seus genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Lote, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele e sua mulher
e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhe: Salva-te, se queres conservar a tua vida, não olhes para trás, e não te detenhas em parte alguma na planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Lote disse-lhe: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usaste comigo de grande bondade, conservando minha vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes e eu morreria. Eis uma cidade bem perto, onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena e eu poderia refugiar-me nela. Permiti que o faça. Ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça. Não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenha chegado. Por isso puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Ló entrou em Segor. E o Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu, e destruiu essa cidade em toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Ló, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo, com que destruiu a cidade onde ele habitava. Amados irmãos e irmãs, o que devemos tirar desta leitura? Lote convidou os anjos para entrar na sua casa, a ponto de querer entregar suas próprias filhas, que são os tesouros de um pai. Ele quis entregar para que eles fizessem o que quisessem com elas, mas que não prejudicasse aqueles homens, que Lote sabia que eram anjos do céu. Então nós temos que também convidar Deus para entrar na nossa casa, de forma que os anjos colocaram Lote para dentro, pegaram Lote pela mão e colocaram para dentro da sua casa e fecharam a porta. E deixou aqueles homens todos cegos, de forma que eles não conseguiram encontrar a porta para abrir. E o segundo ponto: os homens pegaram Lote, a esposa de Lote e as 2 filhas pela mão e arrastaram para fora da cidade. Então, amados irmãos, quando nós somos fiel a Deus, o próprio Deus nos pega pela mão. Quando nós estamos em perigo, Deus nos toma pela mão. Deus nos leva para um lugar seguro. Terceiro ponto: Deus pediu para que Lote e as suas filhas e a sua esposa não olhassem para trás. E a mulher de Lote teimou e olhou para trás, e por isso foi castigada. Virou uma estátua de sal. E ela pagou o preço pela desobediência. Porque quando Deus dá uma ordem para nós, é para que nós possamos segui-la. Então, a ordem de Deus para nós hoje é essa: seguir em frente, não olhar para trás, não olhar para os nossos pecados, olhar para Cristo, se arrepender e ser fiel a Ele.